Boa noite, igreja. Paz seja com você, amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé, nós vamos orar uns pelos outros, antes de ministrar a palavra de Deus. Quero que você segure a mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero que você ore agora junto. Que Deus esteja manifestando a graça dEle. Ele conhece o segredo de cada coração. Ele conhece o anseio de cada coração. E que Ele venha mover-se sobre cada um agora, em nome de Jesus. A necessidade mais profunda do seu coração. Que Deus olhe lá do céu, do lugar onde Ele vive, do lugar onde o Senhor manifesta a sua graça. E Ele venha derramar sobre você a graça maravilhosa dEle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, ó Deus, orar a Ti, Senhor, pela vida de cada pessoa, ó Deus, de cada necessidade, cada uma dessas pessoas que estão aqui no templo, pessoas que estão, ó Deus, também acompanhando através, ó Deus, das redes sociais, que estão também agora conectadas com o Senhor, que estão, Senhor, impossibilitadas de estar na Tua casa, que o Senhor abra os céus, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, que a todas as coisas conhece, que haja, Senhor, o mover do Senhor em cada mente, em cada coração, trazendo, Senhor, vida, trazendo, Senhor, renovação, renova o entendimento, renova a mente, renova, Senhor, a paz interior, liberta, Senhor, meu Deus, de toda ansiedade, liberta, Senhor, agora, Pai, de toda preocupação excessiva, que o céu se abra agora, Senhor, e que a Tua graça seja liberada, a confiança em Ti, o amor perfeito do Senhor, meu Deus, envolve cada um de nós. Nós pedimos a graça do Senhor, o poder, a unção que vem do alto trono do Senhor para tocar em cada coração, em cada alma, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é digno de glória e digno de adoração. Muito obrigado, Senhor. E todos digam amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, diga ela assim, que Deus fale com você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor, e o tema que nós temos hoje é continuar ou vitimizar. Quando nós nos deparamos com situações difíceis de lidar, não é? Por caminhos muitas vezes complicados, nós temos essa escolha, né? Continuar ou vitimizar. Ou eu continuo na minha caminhada, ou eu paro, vitimizo, volto para trás, ponho a culpa em alguém, enfim, ou na situação, ou nas pessoas que estão ao meu lado, e eu paro simplesmente a jornada. Que Deus Ele venha ministrar no nosso coração. E nós vamos usar como texto a passagem da nossa querida e amada irmã Ana, da Palavra de Deus. Já ouviu falar da irmã Ana? A irmã Ana, ela tem muito para nos ensinar, né? Então nós vamos falar um pouquinho dessa mulher e algumas características da vida dela que nós podemos também aprender com ela. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. A leitura, ela é um pouco estendida, mas eu peço que você tenha um pouco de paciência e atenção, porque se você deixar, a sua mente vai vagar. Certo? Se você não conectar-se, a sua mente, é você que está em casa também, inclusive você que está em casa acompanhando, se você não tiver um controle e um autodomínio, né, a sua mente dispersa com facilidade. É só comigo que acontece isso ou com você também? Por favor, levante a mão, quem acontece isso? Ninguém? Ah, bom, ufa, pensei que era só comigo.
É normal, viu, gente? É normal, nós somos normais. Ninguém é anormal aqui. Nossa, minha mente vagueia, eu sou anormal. Não, nós somos normais, né? Mas nós temos que ter esse autodomínio e trazer a nossa mente cativa a Cristo, sim? A palavra de Deus fala, eu trago a minha mente cativa ao Senhor e à palavra de Deus, para que por ela eu seja curado, para que pela palavra eu seja restaurado. Porque quando eu permito que a palavra de Deus, ela entra no meu coração, ela faz diferença na minha vida. Ela faz diferença no meu comportamento. Ela faz diferença em todas as atitudes que eu tomar. Então vamos fazer a leitura. Olha lá, versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 1. Pode passar, por favor. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Não eram dias, não. Era ano após ano. A Ana, ela era provocada e humilhada por Penina. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Porque não come? Porque está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei. Perdi aqui. Prometo que o dedicarei. Me perdi aqui. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo e Eli começou a prestar atenção nela. Versículo 12. Versículo 13. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho e nem cerveja. Estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Veja bem, nós vamos extrair daqui algumas características da vida de Ana, que servem muito para nós nos dias de hoje.
a Ana, ela foi uma mulher muito sofrida, não é? Porém, ela não desistiu de colocar a sua vida na presença de Deus. Então, veja lá, a primeira coisa que nós podemos extrair daqui desse texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, ela não se entregou diante dos problemas da vida. Ela não se entregou diante dos problemas da vida. Eu quero perguntar para você, você tem problema? Passa por situações difíceis? Qual é o problema que você está enfrentando agora? Que você está frente a este problema e de repente você está recuando diante deste problema. Pense um pouquinho sobre isso. Esse problema que você está aí no seu coração. E você trouxe ele talvez com você. E você talvez nem dorme por causa desse problema. Talvez esse problema tenha tirado o seu sono. Tenha tirado a sua paz. Tenha roubado, solapado a sua alegria. Tem deixado você muito ansioso. Olha só. Provérbios 24:10, em uma das versões, fala assim: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Em outra versão fala: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Eu gostei mais dessa versão. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E tem uma outra versão que fala assim: se você te mostrar frouxo no dia da tua angústia, quão pequena será a tua força? Pastora, mas como assim? Eu não consigo. É muito difícil. Eu não consigo ser forte diante de um problema, não. Eu não sei nem como é que tem gente que consegue. Sabe? Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: não sei como é que você se mantém forte diante de uma situação como essa. Olha, amados, nós precisamos entender que a nossa força, ela não vem de nós mesmos. Nós temos alguém que superou todas as coisas, que venceu todas as etapas da vida, e em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Então justamente disso que ele está falando, que nós podemos manter firme a nossa fé. Tá, mas Ana, ela não tinha os problemas que eu tenho. Tudo bem, a Ana podia não ter os problemas que você tem, não são iguais, talvez até sejam semelhantes. Mas quais eram os problemas de Ana? Vamos ver. Quais eram os problemas que Ana apresentava aqui? Veja bem. Eu destaquei 4, mas tinha mais. Ela era insultada e humilhada por sua rival. A Penina, que era a rival de Ana, insultava e humilhava ela, ano após ano. Nós lemos na Bíblia. Era todo o tempo, ela era humilhada, ela era insultada, porque ela não gerava filhos, ela não tinha filhos, e a outra dava filho um atrás do outro. Entende? Acho que a Penina era aquela mulher bandida, que nas redes sociais, né, que de repente lá no grupo da família, tem sempre aquele lá que no grupo da família ele causa, não causa? Talvez na sua não tenha, né? Na sua família, acho que todo mundo é certinho, todo mundo é perfeito, ninguém causa, não. No grupo da família tem sempre aquele que gosta de causar, né? Que se você fala uma coisa, ele está lá para falar outra e para ter a razão em tudo. E aí até às vezes fala assim: mas você, por que você está falando isso? Eu não sei. Por que você não sai desse grupo? Sai agora, né? Não acontece isso nas famílias, né? Aqui não, só lá em Israel que acontece essas coisas. Aqui eu tenho certeza que não acontece. Mas nesse contexto acontecia. Essa mulher, ela era aquela que causava no grupo da família. E ela vivia insultando a Ana, né? Mandando mensagem no grupo lá, falando: ó, Ana, por que você não tem o direito de falar, não? Você nem por que você estava abrindo a boca? Você nem filho não tem, mulher? Que isso? Vai ser mulher primeiro.
Depois você fala aí no grupo. Vai saber, né, se não falava isso, não é mesmo? Porque ela não tinha, às vezes, direito nem de abrir a boca, porque ela não era nem valorizada, porque ela não tinha filho. Para nós hoje pode ser uma coisa difícil, né? Imagine naquele tempo, que era muito pior não ter filho. Porque a mulher, para ser valorizada, ela tinha que ter filho. E filho, homem. Tinha que ser varão. Entende? Por isso que hoje fala assim, ó, varão. Essa palavra varão está na Bíblia, né? Não é uma vara grande, não. Varão é um homem, né? Alcancei do Senhor um homem, um varão valoroso. Então, naquele tempo era muito uma mulher que ela tinha um filho. E era homem, ela era muito valorizada, porque ela tinha um filho. Agora, Ana não tinha nenhum. Não era valorizada de jeito nenhum. Não tinha nem menina nem menino, não tinha nenhum filho. Mas não era só isso. Ela não podia ter filhos, né? No versículo B, né, do versículo 6, a parte B, fala que Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Ela não podia ter filhos. Deus não permitiu que Ana tivesse filhos. Quem estava humilhando Ana não era Deus, era a Penina. Quem estava provocando Ana não era Deus, era a Penina. O problema de Ana não era com Deus, era com pessoas. Pastora, parece que você está falando comigo. Porque meu problema também é com pessoa. Não tem nada a ver com Deus. Mas pessoa ou raça difícil de lidar. Gente, é muito difícil. E pessoa da família, mais difícil ainda. Eu sei que na sua casa é tudo certinho, tudo perfeito, né? Ninguém briga, não tem problema, né? Todo mundo se combina, todo mundo faz tudo certinho. Não tem briga lá, porque eu estou vendo na cara de vocês. Não tem. Ninguém discute, ninguém fala lá no grupo palavrão, ninguém fala isso. Mas não é a realidade, né? Que bom seria, mas não é o real. A gente idealiza isso, mas não é o que é a realidade. Isso é o que a gente idealiza, mas não é a realidade. A realidade é que tem problema, né? E outra coisa também, ela estava em desespero e aflição. Capítulo 15, o versículo B, fala, ela disse assim, eu estou desesperada, no versículo 15. E estava orando, cantando, contando a minha aflição ao Senhor. Então ela estava desesperada, ela era insultada, ela não podia ter filhos. E outra coisa que ela dizia dela mesma, o sentimento dela, ela se sentia infeliz. Ela era sofredora. Eu me sinto infeliz, ela dizia. Eu não sou feliz. Eu sou uma mulher sofredora. Era essa o que ela falava, era essa a imagem que ela tinha dela mesma. Eu sou infeliz, eu sofro muito, eu sou uma mulher sofredora. Porém, mesmo assim, ela continuou acreditando naquilo que Deus podia fazer na vida dela. Em todas essas circunstâncias, né? Ela, ainda assim, ela continuou acreditando no agir de Deus na vida dela. Ela não se entregou para essa afronta, ela não se entregou para essa humilhação, ela não se entregou para esse insulto vindo da parte de Penina. Mas uma outra coisa que eu não coloquei aqui, ela também era meio que o marido era um pouco insensível. Muito embora o texto fala que ele amava a Ana, né? E dava porções dobradas para ela. Mas você observou que em um dos versículos que nós lemos, Eucana, ele fala para ela assim, por que você está chorando tanto? Por que você não come? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então naquele momento, de repente, ele foi muito insensível com a dor dela. Eu não sei se de repente na sua casa ou na sua vida, alguém que mora com você, alguém que convive com você, de repente tem essa insensibilidade. Porque você tem um problema, você tem uma dor, e parece que a pessoa não está nem aí com a sua dor. Não está nem aí com aquilo que você está passando.
porque era algo que ela estava necessitando, era algo que ela precisava e que ela queria muito. Então ele diz: mas escuta, minha querida, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Não era. Ela precisava gerar. Era algo que ela necessitava. Para ela era muito importante. Talvez ela imaginava que no choro dela, no pranto dela, no sofrimento dela, o Eucana, o seu marido, pudesse dizer para ela assim: Ana, eu entendo você. Você não gera, mas tudo bem, você vai conseguir. Vamos lá, vamos orar junto. Vamos lá, vamos prosseguir. Não desanima não. Vai para frente, vai dar tudo certo. Mas não foi isso que ele falou. Tem coisas que nós queremos muito ouvir de alguém, não é verdade? Nós parece que, nossa, eu vou falar isso para a pessoa e a pessoa vai falar aquilo para mim. Não é que a gente vai assim com essa intenção? Eu vou chegar para a pessoa com aquele problema, mas ela vai falar que tudo bem, que nós vamos orar junto, que vai dar tudo certo. Mas às vezes não é assim que acontece, não é? Aí a gente acaba ficando frustrado, né? A gente se frustra por conta de alguém. Mas vamos lá. A segunda coisa que nós podemos aprender com ela aqui é que a humildade e o quebrantamento fazem toda a diferença na vida de um servo fiel. Ela era uma mulher humilde, quebrantada diante do Senhor. Olha o capítulo, Salmo 51, 17. A palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e aflito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, amado, um coração que é um coração quebrantado diante dele, que tem humildade diante do Senhor, que aprende que o Senhor é o Deus que olha para corações quebrantados, que não é simplesmente eu chegar diante de Deus: ah, Deus, o Senhor não faz nada, o Senhor também, o Senhor não está vendo a minha dor, o Senhor não está vendo a minha aflição. Não. Ela foi diante do Senhor, ela derramou o coração diante do Senhor. Não é fácil não aguentar o que Ana aguentou. Foram anos de provocação, foram anos de humilhação. Porém, ela teve uma atitude louvável. Ela agradou muito a Deus. Olha o versículo 10. O versículo 10 diz assim: ela se levantou aflita e, chorando muito, orou ao Senhor. Ela se levantou aflita. Essa condição que Ana estava de prostração, de eu não quero saber de nada, né? Eu acredito que ela estava num momento assim, bastante de recaídas, de levantar-se e deitar-se, e se esconder, e até mesmo se isolar, diante de uma situação, às vezes, de humilhação, diante de uma situação de insulto de alguém. A tendência da pessoa é se isolar, é não querer aparecer, é ficar assim, sabe, totalmente enclausurado dentro de si, porque ela estava se sentindo humilhada. Ela não era só humilhada, mas ela estava se sentindo também. Era algo que vinha de fora, mas porém ela estava dentro dela, ela também se sentia dessa maneira. Imagine que alguém falando algo para você, alguém jogando na sua cara, alguém falando muitas palavras para você de afronta, de insulto, e não é aquilo que você é, porém as palavras, se você não tomar cuidado, elas entram em você e você acha que você é aquilo. Não é assim? E você acha: eu acho que eu sou assim mesmo. Eu acho que é desse jeito que eu sou. E não é dessa maneira. A Ana, ela entendeu, ela compreendeu, mas ela se levantou daquela aflição. E ela chorou muito. E quando a gente
coloca uma aflição diante do Senhor, esse choro é um sinal de humilhação diante de Deus. Quando você entende que Deus, Ele olha para as suas lágrimas, Deus, Ele vê a sua dor, nós falamos isso a semana passada, Deus, Ele enxerga, Deus contempla o seu coração, Ele vê a dor mais profunda do seu coração. E Ele viu a aflição de Ana. Mas uma terceira coisa que nós podemos aprender aqui, é que aquele que tem propósitos atinge seus objetivos. Por mais que Ana estivesse sendo afrontada, estivesse sendo humilhada, insultada, ela tinha um propósito no coração. E sabe o que vai dar vida para você? Sabe o que é que vai fazer você se levantar? É o propósito que você tem com Deus. É o propósito do seu coração com o Senhor. Sabe, ela tinha esse propósito com Deus. Ana, ela foi uma mulher de propósito, mas você pode perguntar para mim, e o que é propósito? Propósito é você ter atitude, e você fazer alguma coisa para mudar a situação. E não é você simplesmente ficar se vitimizando daquilo. Porque qual que é mais fácil fazer? É você fazer algo para mudar aquele quadro, buscar algo muito maior do que você, ou do que a situação que está à sua volta, ou do que os insultos de alguém, ou do que a humilhação de alguém, buscar algo muito mais elevado, ou você simplesmente se vitimizar, e você ficar assim, ai, tadinho, né, de mim, ó, Deus não gosta mesmo de mim, porque Ele não quer que eu tenha filhos. Né? No versículo que nós lemos fala que Deus não permitiu que Ana tivesse filhos, mas porque Deus tinha um propósito. Se Deus, na verdade, amado, não permitir alguma situação na sua vida, entenda que o propósito dele é maior. Parece que é uma coisa tão difícil de entender, tão difícil da gente compreender com a nossa mente humana. Aquilo que Deus tem é muito maior. E às vezes nós falamos, não, mas eu quero agora, não tem que ser agora. Deus impediu uma situação na sua vida, é porque Ele tem algo muito melhor para você. Muito melhor. E muito maior. E quais foram os propósitos de Ana diante do Senhor? Primeiro, ela pede um filho para Deus. E ela faz uma promessa de entregar este filho a Deus. Olha o propósito de Ana. Você acha que Deus não ia ouvir um coração desse? Você acha que Deus ia ficar simplesmente ausente com uma intenção desse coração de Ana? Além dela se render diante de Deus, em lágrimas, em pranto, chorando diante de Deus, colocando a sua aflição diante do Senhor, e não simplesmente ficou choramingando na vizinhança, ela não ficou simplesmente para os cantos da casa, ela chorava, mas era na presença do Senhor. Entendemos quando Eucana falou para ela, por que você só chora? Mas ele foi muito insensível diante da dor dela. Mas o homem pode até ser insensível à sua dor. Seu marido, sua esposa, seus filhos, eles podem sim ser insensíveis diante da sua dor, porque eles são seres humanos, entendeu? Eles são pessoas igual você, igual eu. Mas tem alguém que olha para você, que ele vê a sua dor e que ele não é insensível à sua dor, que ele sente a sua dor. Que ele, além de ver a sua dor, ele também sente a sua dor muito profundo. E ele sentiu essa dor de Ana. Então Ana tinha esse propósito de entregar esse filho a Deus. No versículo 11, o versículo diz, e fez esta uma promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva.
vê a minha aflição e lembra de mim. Olha como ela fala, lembra de mim. Significa que quando a gente está passando por uma dor e é muito intensiva, muito intensa, a gente imagina que Deus se esqueceu de nós. Por isso que ela diz, lembra de mim, porque para mim o Senhor se esqueceu. Por um tempo eu acho que eu fui esquecida. Deus não se lembra mais de mim. Talvez você olhe para a situação sua que você está vivendo, quem sabe, e você diz assim, Deus se esqueceu de mim. Deus se lembra de mim, se lembra porque o Senhor se esqueceu. E de repente Deus olha, filha, eu não te esqueci nunca. Como lembrar do que eu nunca esqueci? Jamais eu te esquecerei. Deus jamais se esquece de nós, queridos. Deus jamais se esquece daqueles que colocam as suas vidas na presença dEle. Deus jamais vai esquecer de você. Nós podemos até esquecer de Deus, porque nós temos limitações e nós somos limitados. Porém, Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai deixar no esquecimento aquilo que você está passando. E o tempo é de Deus, não é nosso. Amém? Então, Ana, na verdade, ela não queria simplesmente um filho, Deus, eu quero um filho porque eu quero esfregar na cara de Penina esse filho. Quando ele nascer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá na porta da Penina, no quarto dela, eu vou bater na porta do quarto dela e eu vou falar assim, olha aqui, sua vadia, o meu filho nasceu e é menino, né? Ela não tinha essa intenção. A intenção de Ana era que esse filho nascesse e que ele fosse entregue para o Senhor. Parece uma coisa bem ilógica, né? Como assim? Alguém quer tanto um filho, alguém deseja tanto, alguém chora por aquilo, alguém ora por aquilo e fala, Deus, se o Senhor me der, eu vou entregar. Parece que não tem lógica um negócio desse. Como assim? Eu não vejo hora de ter um filho, cuidar daquele filho, amamentar aquele filho, cuidar dele, ficar com ele. E eu vou entregar para Deus. Foi exatamente isso que Ana fez. Ela ficou com ele durante 3 anos. Ela cuidou daquele menino. Talvez pior ainda, porque você nasceu, você entregou, está lá. Nasceu, pá, bonitinho, beijei, pronto, tá lá. Não, ela ficou 3 anos com o menino, entende? Ele já falava mamãe, ele já falava um monte de coisa. Imagine, ela foi lá e ela cumpriu, não somente ela pediu esse filho para Deus, mas a segunda coisa que ela fez, ela cumpriu o que ela prometeu. Porque na hora da dor, querido, é fácil a gente falar, não é? Na hora que a gente está com o problema, com a necessidade, a gente promete tanta coisa para Deus. Na hora que a gente está no aperto, a gente fala, Deus, agora eu vou, Senhor. Agora eu vou fazer tal coisa. Quando a gente está lá num quarto de UTI, de repente, a gente olha para aqueles aparelhos e fala assim, Deus, Senhor, eu vou sair daqui, quando eu sair vai acontecer tantas coisas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, Senhor, me tira dessa, que eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Deus vai lá, Deus ouve. Aí quando você sai daquela situação, volta tudo a estaca zero. Não é? A gente parece que tem uma amnésia, esquece daquilo que a gente prometeu. Mas Ana não esqueceu, não. Olha o versículo de 27 e 28, eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi. Por isso agora, eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali naquele lugar. Eles foram lá em Siló, eles entregaram o menino no templo. Eles chegaram para Eli, imagine eles se aproximando de Eli e chegando lá e falar, lembra Eli, quem eu sou? Ele olha para ela, acho que sim, fazia um tempo já, né? Eu sou aquela que estava chorando aqui no altar, lembra? Que você falou que eu estava bêbada? E
E eu não estava bêbada, não. Eu estava com a minha aflição bem acelerada, eu estava bem angustiada, e eu estava colocando a minha alma diante do Senhor. E Deus ouviu, Eli, aquele dia, e eu trouxe meu filho, aquilo que eu prometi. Eu estou entregando ele no altar do Senhor. Deus, na verdade, quando Ana pedia a Deus um filho, Deus tinha um plano maior para ela. Deus não tinha somente um filho para dar para ela. Deus tinha um profeta. Deus tinha alguém que era sacerdote, que era profeta de Deus. A nação de Israel estava clamando por um sacerdote, por um profeta. E Ana estava pedindo um filho. Então Deus deu não só um filho para ela. Ele deu um sacerdote para a nação. Ele deu um profeta para a nação. E mais, quem foi que ungiu Davi? Samuel. Ele só ungiu o rei Davi, né? Olha que tremendo o que Deus faz. Deus faz além daquilo que a gente pede. Deus vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. Lá em Efésios 3:20 fala que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço e daquilo que eu imagino. E a quarta coisa, que para nós irmos para o final. A visão espiritual é essencial para ver o milagre acontecer. Ana, ela tinha uma visão daquilo que Deus podia dar para ela. A visão não era simplesmente, ela não ficou olhando simplesmente ao redor para a situação. Ela não olhou simplesmente para as afrontas. Ela não ficou simplesmente dando atenção à humilhação. Ela não deu atenção simplesmente aos insultos. Ela tinha uma visão espiritual. Deus tem algo nesse negócio. Deus tem algo muito maior. Talvez na sua vida alguma coisa tenha acontecido e você fala, eu não sei o que Deus quer. Eu não sei o que Deus está pensando. Eu não sei quais são os pensamentos de Deus. Irmãos, nós não sabemos mesmo. Porque os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. O coração de Deus, os pensamentos de Deus é muito mais elevado do que os nossos próprios pensamentos. Nós pensamos muito limitado. Mas Deus pensa muito maior que nós. Deus vê muito maior que você. Nós enxergamos somente aqui, ao nosso redor. Nós olhamos às vezes só para o nosso umbigo. Nós olhamos somente para a nossa situação. Mas Deus vê o macro. Nós vemos só o micro e Deus vê o macro. Deus, ele tem as intenções de Deus, elas são muito maiores do que as nossas. Quinta e última coisa. A oração é a chave que abrirá a porta da sua vitória. Ana orou ao Senhor. E o que você faz quando você está com lutas, com dificuldades, com problemas? O que você faz? Você vitimiza? Você fica recuando diante do problema? A Ana, ela orou. No versículo 10 fala que ela orou com amargura de alma. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. No versículo 12, Ana orou com intensidade. Com intensidade, Ana colocou a sua vida diante do Senhor. Quem sabe você precisa orar com mais intensidade. Quem sabe a necessidade sua hoje é você orar com mais intensidade e clamar a Deus e confiar no propósito dele para a sua vida. No versículo 13, Ana orou com o coração. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Ela estava orando com o coração. Querido, ore com o seu coração. Ore com a sua alma. Talvez ninguém vai te entender, talvez as pessoas da sua casa não vão te compreender. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só entendem aqueles que são espirituais. Pessoas que são carnais, elas não vão entender as coisas do Espírito. Então, como é que você quer que as pessoas carnais, elas compreendam as coisas espirituais? Elas não vão compreender. É necessário nascer de novo.
É necessário ter uma vida novamente com Deus, voltar-se para o Senhor e querer ser transformado por Ele. Então ela orou com o coração. E a última coisa, ela orou com insistência. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Talvez você diga assim, eu acho que essa palavra está falando comigo. Porque eu também sou infeliz. Também sou sofredora. Talvez você diz, eu sou uma pessoa sofredora. Meu nome podia ser sofredor, porque eu nasci para sofrer, eu acho, não é possível. Tudo acontece comigo. Todo mundo é feliz, olha meu vizinho, olha meus parentes, olha não sei quem, parece que todo mundo é feliz, eu não. Tire os olhos dessa circunstância da sua vida. Pare de ficar olhando as situações ao seu redor. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que é vencedor, para aquele que venceu verdadeiramente, para quem é digno do seu olhar. As pessoas à sua volta talvez nem são dignas dos seus olhares, mas Ele é digno de você olhar para Ele e falar, Jesus, o Senhor venceu. Jesus, eu olho para o Senhor, porque o Senhor venceu, e eu olho para a minha situação, eu olho para a minha dor, eu olho para o meu problema, eu olho para a minha necessidade, mas eu não fico focado nela, eu olho para o Senhor. O Senhor é o meu foco. Que o seu foco, amado, seja Jesus. Que o seu foco não seja as pessoas da sua família que muitas vezes te insultam. Que o seu foco não seja simplesmente alguém que te humilha, porque quanto mais você foca, mais cresce, você sabe disso. E tudo que você foca, cresce, aumenta. Aí você fica dando ouvido para aquilo, dando outro ouvido para aquilo, olhando para aquilo, e aquilo só aumenta. Então está na hora de nós voltarmos os nossos olhos para quem é digno dos nossos olhos e os nossos ouvidos para quem é digno dos nossos ouvidos, porque o Senhor fez você e Ele fez você com propósito, e o propósito dele é maior, muito maior do que os insultos e do que a humilhação que muitas vezes você diz, eu sou uma pessoa sofredora. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Que o Senhor, Ele fale mais profundo no seu coração. O Senhor, Ele vá lá, neste momento, no íntimo da sua alma, e que Ele te ajude a vencer, a dar a volta por cima, assim como Ana fez. Ela venceu, ela alcançou a vitória, e não somente ela teve Samuel, mas se você ler lá o texto de Samuel capítulo 2, ela teve mais 5 filhos além de Samuel. Deus é capaz de fazer muito mais na sua vida. Deus é aquele que dá estéril, faz mãe de filhos. Ele é aquele que pega uma coisa tão insignificante, tão impossível, e Ele transforma isso em algo possível, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus do sobrenatural. Meu Pai, olha para cada coração. Olha para cada situação, ó Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Reverte os quadros. Reverte, Senhor, situações de dor, de sofrimento, de aflição, de angústia. Meu Deus, transforma cada situação. Libera, Senhor, meu Deus, a tua graça, o teu poder. Ouve, Senhor, meu Deus, o clamor. Ouve a súplica, Senhor, dos corações. Nos ajuda, Senhor, a orar a Ti, ó Deus. Nos ensina, Senhor, o caminho do Teu coração. Nos ensina, Senhor, a colocar as nossas vidas diante do Senhor. A entregar os nossos caminhos ao Senhor. A entregar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as coisas que nós não damos conta, Senhor. Meu Deus, estende a Tua mão. Confirma, Pai, a Tua obra, o Teu propósito, o Teu milagre, ó Deus, em cada mente, em cada coração, e libera ajuda que cada um precisa, Senhor, para vencer e para estar na Sua presença. Nós oramos e nós Te agradecemos,
em nome de Jesus. Digam todos amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Que Deus te dê sabedoria, graça, para poder vencer em cada situação da sua vida, em nome de Jesus. E Deus olhe para você e encontre em você aquilo que Ele encontrou em Ana, em nome de Jesus. Amém?